Nós, gestores, sempre tomamos decisões. Decisões que, invariavelmente, têm um resultado. A grande questão é que, entre a decisão tomada e o resultado, existe o fator tempo. E o fator tempo, ele representa, na atividade empresarial, o risco. Risco de que várias coisas possam acontecer, seja em termos de política econômica, seja em termos de instabilidade política ou mesmo instabilidade institucional. E temos, então, que tentar minimizar esse risco. De que maneira? A grande dica que nós costumamos dar é o monitoramento de 3 indicadores: a inflação, taxa de câmbio e gastos do governo. Por quê? Bom, a inflação, via de regra, é aquele aumento generalizado dos preços que afeta indiscutivelmente a condição de consumo das famílias. Entretanto, na atividade empresarial, a nossa preocupação com relação à inflação não é tanto pela ponta da demanda, mas principalmente com relação a custos de produção. O momento que nós estamos vivendo mostra claramente que o crescimento dos preços das matérias-primas básicas, dos produtos intermediários, está tornando a produção mais custosa. E essa elevação nos custos de produção indiscutivelmente afetam a nossa condição de produzir, pois, afinal de contas, o capital de giro ele é constante ao longo do tempo. Então, à medida que o custo dos fatores aumenta, menores são as condições de nós produzirmos. Isso acaba refletindo numa oferta menor no mercado. E aí sim, por uma oferta menor no mercado, mantendo a demanda das famílias inalteradas, surge o fenômeno inflação. Tanto é que nós falamos, hoje a inflação ela pode ser muito mais explicada pelo lado da produção do que pelo lado da demanda. A taxa de câmbio, por outro lado, ela é importante porque ela, em última instância, ela acaba refletindo toda a insegurança com relação ao cenário, seja presente, seja futuro. Porque a taxa de câmbio, na sua essência, nada mais é do que a consequência do movimento dos recursos estrangeiros ou da divisa estrangeira referente ao comércio internacional ou referente à própria mobilidade do capital, seja capital produtivo, seja o capital especulativo. Então, à medida que o cenário fique um tanto quanto que acinzentado, claro, o investidor estrangeiro passa a ter uma cautela maior com relação ao país, consequentemente, ou ele tira o recurso do Brasil, aí transformando em moeda estrangeira, ou ele dá um tempo, né? Aguarda uma melhoria do cenário para poder investir no Brasil. Então isso faz com que, caracteristicamente, a taxa de câmbio fique no patamar mais elevado. E esse patamar mais elevado, conforme eu acabei de comentar, ele acaba afetando nossos custos de produção, principalmente no que diz respeito aos fatores de produção importados. Então, tudo isso acaba, de alguma maneira, refletindo na nossa própria atividade empresarial. E, finalmente, a questão que envolve os gastos do governo. Por que os gastos do governo são tão preocupantes? Por uma razão muito simples. À medida que o déficit público aumenta, esse déficit necessariamente tem que ser financiado. E quem o financia? A poupança formada dentro da nossa economia. Poupança que é, em tese, o recurso destinado para que investimentos sejam realizados. Então, enquanto o governo não equacionar a sua dívida, o comprometimento com relação aos investimentos do setor público se manterão presentes. E isso acaba dificultando a adequação da nossa condição de produção ou até mesmo a expansão da nossa capacidade de produção. Portanto, 3 indicadores importantes. Todos os demais são decorrência do comportamento desses 3 indicadores que nós conhecemos como tripé macroeconômico.